Alegria estar com vocês novamente aqui em Manchester, né? Na Viva Manchester. E eu creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Aleluia. Hoje está comigo a minha esposa, a Lígia, e também a Isabela, que foi lá para a salinha. E nós viemos agora ali de Madrid. Antes nós estávamos em Londres, estivemos em Madrid, e agora aqui. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo de número 10, por favor. Obrigado, pastor Luiz, pastora Fabiana. Amém. Daniel, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus, Santo Deus, aleluia. Vamos ler ali a partir do verso de número 11, amém? Diz assim, irmãos: e ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Daniel 10, agora versículo 11. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Está falando de uma visão que Daniel teve, num período que Daniel estava orando e jejuando durante 21 dias. Amém? E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar entendimento, a humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor me deu, colocou no meu coração, sobre nós conquistarmos novos territórios, sobre nós entrarmos e possuirmos novos territórios, coisas que o Senhor já nos deu. Por quê? Porque nós temos um paralelo muito grande com o Antigo Testamento. Nós estamos vivendo esse paralelo, porque no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo do deserto e levou a terra prometida, Moisés viu a terra. Moisés não pôde entrar na terra por uma desobediência muito pequena. A gente comete desobediência bem pior, mas pelo nível de revelação que Moisés tinha, Deus cobrou um pouco mais caro dele, né? Conforme o nível de revelação aumenta e o nível conforme a gente vai deixando de ser criança, Deus vai nos tratando diferente, né? No tempo que a gente é inocente, irmãos, a gente faz umas coisas que misericórdia, e Deus fala: ele não está entendendo. Mas depois que a gente entende, aí muda para um nível maior. E aí a palavra de Deus diz que Moisés chamou Josué, né? Moisés transferiu para Josué, e Deus chamou Josué, na verdade, e falou: Josué, agora você vai entrar e você vai tomar posse da terra. A terra já é de vocês. E no Novo Testamento é muito parecido. Porém, quando você olha para o pedido de Caleb para Josué, você vai ver que Caleb chega a Josué e fala: Josué, quando Deus falou com a gente que ia dar a terra prometida, eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85, já faz 45 anos, eu tenho a mesma força, e tem muita terra ainda para conquistar. Amém?
E o Novo Testamento tem um paralelo igual, irmãos. A obra que Jesus Cristo, a obra que Jesus fez na cruz, ela trouxe sobre as nossas vidas, está escrito em 1 Coríntios 2, ela faz com que eu e você, filhos de Deus, tenhamos todas as promessas de Deus em Jesus, o sim e o amém. Então nós estamos autorizados a possuir territórios. Você pode dizer amém? Amém. Nós estamos autorizados, conforme nós vamos nos movendo no reino de Deus, que é diferente do reino humano, é diferente de estratégias humanas, mas nós estamos autorizados a possuir. Porém, irmãos, aqui, como aconteceu com Daniel, sempre vai haver batalha espiritual para resistir, né? A Bíblia fala que o príncipe aqui do reino da Pérsia, que é um príncipe espiritual, porque Deus mandou Miguel, e Miguel não foi fazer uma briga física, Miguel foi para prevalecer, né? No primeiro dia que Daniel começou a orar, a Bíblia fala que as orações de Daniel foram ouvidas, mas um príncipe espiritual resistiu Daniel 21 dias. Então Deus enviou Miguel, um príncipe maior, para poder fazer com que Daniel prevalecesse. E quando a gente fala de território, eu queria começar contando uma experiência que eu tive por volta do ano de 2012, que fez eu entender muita coisa. Chegou na minha região, na nossa região, ali em Maringá, um missionário africano chamado Peter. E, irmãos, ele pregou em várias igrejas, mas ele gostou da gente ali, da minha família, e ele falava inglês, eu português, né? Eu entendia muito pouco do que ele falava, e ele falou: pastor, eu quero ficar na sua casa. E os africanos, irmãos, eles assim têm um coração muito puro, muito coisa mais linda do mundo, né? Eu falei: não, pode ficar na minha casa, mas eu não sabia que era por 5 meses. Santo Deus, achei que era uns dias assim, né? Mas chamei, e foi, ele chegou, e a Lígia, né, tranquila também, a gente recebia morador de rua, nós já tínhamos destruído 2 ou 3 carros com morador de rua, a gente sempre se movimentou cuidando das pessoas em vulnerabilidade, tal, e o Peter foi ficar em casa. E logo no início, irmãos, assim, a gente sabia que ele carregava uma graça muito grande, mas eu não imaginava que ele fazia, que ele tinha alguns hábitos. E um dos hábitos dele é que ele orava da meia-noite até as 7 da manhã todo dia. E ninguém dormia. Ele era show de carinho e a casa, irmãos, era pequenininha. Casa nós tínhamos casado em 2007, não dava. Quando eu lembro da minha esposa, algumas vezes que ela saiu do quarto chorando: Rodrigo, pede para ele parar, eu quero dormir hoje. Irmãozinho, o cara era uma máquina de orar. Às vezes ele chegava em mim e falava: pastor, eu estou preocupado. Quando ele aprendeu as palavras, né? Porque no Brasil chove e os irmãos não vão à igreja. Na Nigéria, os muçulmanos explodem a igreja no domingo. No outro domingo dobra o número de crentes. E o cara era E eu comecei a orar com ele ali, e não conseguia, né? Não prevalecia. Na casa eu tinha uma história outra, mas deixa pra lá. Eu morei numa casa de apoio e tal, naquela época eu orava ali 4, 5 horas, mas eu já tinha casado, estava desfrutando e tal. Falei: agora eu não vou orar isso tudo não. Mas comecei a orar. E ele toda hora, um dia nós recebemos um convite de ir para uma piscina, Fernando. E a gente não tinha piscina, a piscina era um luxo. E quando nós chegamos, ia ter um churrasco, e ele olhou para mim: stop. Ele, vamos pray. Eu vou falar em inglês aqui, vocês me corrigem, claro que não foi assim, né? Ele: please, 2 hours, pray. O que ele falou? O quê? 2 horas de oração antes de tomar banho. Eu falei:
falei, não, eu não. Só que daí ele levantou a mão assim, chorou com doraboraida, na água, não, sem camisa, charamandane. E eu falei, meu Jesus, e Deus veio, irmãos. Aí quem estava na churrasqueira já baixou a cabeça. Glória de Deus. Um dia ele foi pregar numa igreja e tinha só um irmão naquela igreja de Maringá que sabia traduzir, que sabia falar bem o inglês e o português. E o irmão cobrou uma nota para traduzir. E o pastor ficou chateado, pastor daquela igreja grande. Foi para você que eu estava falando, pastor da igreja de 5 mil lá, pessoas. O pastor ficou chateado, puxa, o irmão da igreja, como lá tudo isso para traduzir. Trouxe um irmão de Belo Horizonte, falou, não vou também deixar. E o Peter não sabia de nada, que a gente não sabia explicar isso para ele. Falou, ó, o cara não está... Só que tinha ali umas 300, 400 pessoas, e ele era assim, irmãos, ele entrava no carro, parecia que ele tinha um botão que desligava e dormia. Dormia. Quando chegava no lugar, ele saía assim. A perna dele era grande, sabe, irmãos? Torcedor, lá na Nigéria, torcedor do Manchester United, fanático. Deve estar sofrendo muito, né? E aí ele foi começar a pregar, sem saber o que estava acontecendo. Ele, pontou lá. Você mesmo, você que tem um bigodinho aí. Yes. Come on, vem aqui. Chamou o cara que não quis traduzir. Falei, Jesus amado, que é isso? E ele chamou o cara, ele não sabia de nada, irmãos. Ele falou, por que você me rejeitou? Falei, meu Pai do céu. E aí o cara começou a chorar. E aí liberou uma palavra sobre o cara. Então, coisas tremendas. E nesse período, eu vinha tendo o mesmo sonho de 2012 até 2015. O mesmo, Fernando. Todo mês, ou toda semana, eu tinha o mesmo sonho. Eu sonhava que eu estava indo para a escola e eu era reprovado em geografia. E no primeiro ano eu não liguei, eu falei, é porque eu estou comendo muito, de fato era, né? No segundo ano continuou aquele sonho, e eu chegava na escola e a professora, reprovado. E eu, meu Deus. Aí eu comecei a lembrar dos meus professores, falei, de repente eu tenho um problema, né, pastor, com o professor. Era um professor bonzinho, até jogava futebol conosco. Mas em 2015, depois que eu comecei a me mover com o Peter, ali em oração, orar demais, orando muito. E ele tinha cada coisa doida, ele queria orar em cada lugar, mas a gente ia. Então, eu tive um sonho em 2015, no início de 2015, que eu chegava, eu arrombava uma porta, que estava fechada a porta. E eu entrava, não tinha onde eu sentar, eu tomava uma prova assim, fazia a prova, entregava para a professora, e a professora dava um risco lá, virava, e estava escrito, aprovado em geografia. Você pode dizer amém? Eu não entendi, né? Entendi mais ou menos. Falei, bom, é coisa boa, né? Porque eu reprovei tantas vezes, dei uma passadinha, né? E eu cheguei e falei, Peter, né? A gente se comunicava com muita dificuldade, irmãos. Eu falei para ele, olha, eu tive esse sonho de 2012, 2013, agora o senhor está aqui, você está aqui, ele era novo. E eu tive o sonho que eu fui aprovado. E ele disse assim, porque agora você vai para as nações da terra. Irmãos, isso foi no início de 2015. No mês de 2015, em junho, eu terminei um livro. Em agosto, o meu livro já estava num monte de nações. E em novembro eu estava. No mesmo ano. O que eu quero dizer para você compreender? Que no reino de Deus, o que eu quero liberar sobre a igreja, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós só conseguimos, irmãos, não existe nada espiritual que você possa conquistar com dinheiro. Não existe nada espiritual que você possa conquistar com esforço. O reino de Deus, ele tem princípios e valores, e conforme nós vamos avançando em renúncia, avançando em obediência, amém? Nós vamos avançando principalmente
em prevalecer com Deus em oração, nós vamos sendo autorizados a ir para outro nível. E isso também acontece em toda a sua vida. Você nunca vai sair de um nível, você nunca pode entrar em um nível de sobrenatural enquanto você se limita a viver a forma que você talvez fala: tá tudo bem, tá bom, vou caminhar aqui desse jeito que eu estou indo, tá tudo bem. Então, eu gosto muito e falo muito sobre avivamento. E quando a gente observa todo avivamento, tinha alguém por trás carregando um encargo de oração, de quebrantamento. Todo avivamento você vai descobrir que tinha algum intercessor. Por exemplo, Evan Roberts, aqui em Gales, eu não sei para que lado fica Gales aqui, mas ele começou a orar com 13 anos e ele fazia a mesma oração na montanha: Senhor, primeiro, aviva o país de Gales, aviva a igreja em Gales. Irmãos, e até os 24 anos ele fazia a mesma oração. A diferença é que quando ele tinha 24 anos, ele estava estudando em Newcastle e ele já estava orando 4 horas por dia. Agora deixa eu te falar de um princípio que é muito importante você carregar. Por que Evan estava lá em Newcastle e quando Deus começou a se mover em Gales, ele estava estudando para ser pastor? Deus deu uma visão espiritual para ele e Deus falou para ele: volta para Gales agora. Porque, irmãos, desde os 13 anos ele havia plantado na terra, ele havia chorado na terra, ele havia colocado dinheiro dentro da terra, ele havia se quebrantado pela terra, ele havia, irmãos, investido na terra tempo, ele havia, irmãos, regado os céus. E tudo que você semeia diante de Deus, você vai ver os frutos. Ninguém semeia diante de Deus, sai levando sua preciosa semente. Ninguém sai chorando com a sua preciosa semente e fala: eu não vi nada. Só que isso tem a ver, irmãos, exatamente com essa palavra semente. Deus, Ele quer que você compreenda e que nós possamos compreender que nós não podemos possuir territórios, nós não podemos avançar se nós temos o mesmo estilo de vida. Chega um tempo que eu preciso falar: que nível que eu quero andar? Quantas mil pessoas eu quero tocar? Qual é o nível da renúncia que eu quero fazer diante de Deus? Eu vou renunciar só ao que é permitido, o que é proibido? Não. Talvez não é só o que é proibido, irmãos. Talvez coisas até que são permitidas que os outros vão fazer, não é pecado mesmo. Mas para você Deus vai pedir. Deus vai falar: não, é com você diferente. Porque com você eu quero algo diferente. Amém? Amém. Então é muito importante a gente compreender. Porque como é o que eu creio, queridos, né? Foi plantada uma igreja aqui que rapidamente fluiu. E sempre existem estações, a gente sempre vai rompendo estações. Amém? Amém. A gente sempre vai passando, a gente sempre vai fluindo. E a gente precisa compreender que chega um ponto que, se nós queremos... Obrigado, Deus abençoe. Se nós queremos um nível maior de Deus, se nós queremos experimentar Deus, irmãos, com força, se nós queremos que Deus nos dê... Esses dias atrás eu ouvi o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, ele ministra para casais, né? E ele disse assim, estava questionando Deus: Deus, eu queria mais. E aí na hora veio uma voz do Espírito dele e falou:
tanto que você me entrega, você já tem demais. É verdade. Por quê, querido? Porque nós ainda não compreendemos, ou nós andamos em muitas coisas racionais. A gente vai andando, vai caminhando com Deus. Como a gente sempre diz, o maior inimigo de um novo reavivamento é que a gente está satisfeito com o que a gente está vivendo hoje. Sábado tem o culto, quarta, terça tem o home. O Aviva Home. Mas tem alguns homens, irmãos, que quando você libera uma palavra, eles entram dentro daquela palavra e eles entendem que só é possível ter de Deus o tanto que você tem de fome. Amém? Você só pode entrar dentro de um lugar, nas profundidades de Deus, o tanto que você deseja, o tanto que você tem fome de Deus, o tanto que você quer estar com Ele. E escuta isso, tanto que você está disposto a renunciar para Deus. Porque Deus, irmãos, Ele, nos dias que a gente está vivendo, eu vejo que Deus tem pedido coisas pequenas para a gente. Não são grandes sacrifícios. Mas quando Deus ele quer fazer algo extraordinário, Ele pede algumas coisas difíceis. Eu tenho um amigo que há pouco tempo Deus falou com ele: é para você jejuar 1 ano. Irmãos, o que foi aquilo? Ele ficou 1 ano inteiro comendo só depois das 6 horas da tarde, tirou diversos alimentos, e Deus deu um batismo para esse cara. Ele deu um batismo de oração, independente da hora que ele dormir. 3 horas da manhã ele está de joelho. A esposa dele falou assim: pastor Rodrigo, tem dia que ele está dormindo, acordado e orando em línguas, porque é 3 horas da manhã. Então, a gente precisa compreender isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19, que eu quero compartilhar um texto aqui um pouco difícil. Versículo 11, amém? Colocou aqui? Amém? Diz ali, irmãos, e por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças deixavam, e os espíritos malignos saíam. Vai lá. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos de judeus chamados Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Irmãos, no reino espiritual, a Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes. Um demônio perguntou: quem são vocês? Eu sei, Jesus eu sei. Jesus teve aí e acabou com a gente. Saiu todo mundo correndo. Paulo, até os lenços e aventais são levados, e a autoridade de Paulo já está reinando com Cristo nas regiões celestiais, que era para a gente estar também, amém? 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 Fala assim: eu não sou menor do que Paulo. Eu só não entendi por enquanto, né?
Mas nós não somos melhor do que Paulo. E a Bíblia fala, irmãos, eu vou continuar aqui dizendo, preste atenção nisso. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram para casa nu e feridos. Por quê? Porque o reino de Deus, o reino que foi estabelecido por Cristo, o reino que a Bíblia diz que nós somos transportados das trevas para esse reino. E agora nós não andamos mais ali, nós andamos em um novo endereço, amém? Como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, como mais do que vencedores. A sua posição em Cristo é essa, a sua identidade é de filho, amém? Amém. Isso tudo Jesus já fez na cruz do Calvário. Mas eu preciso entender, irmãos, que algumas coisas estão ligadas ao nível de renúncia que eu vou entregar, ao nível de oferta. Eu preciso ser uma oferta. Eu preciso ser uma oferta no meu bairro. Eu preciso ser uma oferta na terra. Ali perto de Itajaí tem o Alexandre Muracava, e é um amigo da gente, né, ali do Mevan, e ele trabalha muito com pessoas, com perdidos. E há pouco tempo eu estava lá, tem uma pousada lá com vários discípulos lá estudando, e ele disse assim: Rodrigo, essa semana que a gente limpa a rua, os meninos aqui que trabalham aqui limpam a rua da cidade, e quando o pessoal que trabalha no Gari chega com o caminhão, eles têm 10 minutos para limpar essas ruas, mas a gente vai tudo à noite. Então quando eles chegam, a gente fala: vocês podem descer correndo, que tem ali o café da manhã que nós fizemos para servir vocês. E os moradores de rua falam: os Gari, mas por quê? Aí eles só falam um pouquinho de Jesus, faz uma oração. Então como é que eu posso tocar a minha cidade? Irmãos, como é que eu vou tirar do Reino Unido? Como é que eu vou sacar do Reino Unido? Como é que eu não vou compartilhar e cooperar com o que Deus está fazendo aqui e eu vou querer colher? Eu só tenho autoridade de colher onde eu plantei, amém? Eu estava na Espanha em 2021 no Covid. Eu tinha passado por alguns lugares, mas a Espanha, irmãos, eles têm uma dificuldade com o brasileiro, que é uma luta. E tem mesmo, é real isso. E eu, minha esposa e a Isabela fomos levados para um lugar. Eu precisava estar em Gales no outro dia, e a gente estava ali para pegar o avião. E a mulher disse assim: olha, vocês todos que estão aqui, nenhum vai pegar o avião, porque o exame de Covid tem que ser não sei quanto tempo. E eu sei o que é autoridade no reino espiritual. Eu sabia que eu ia estar em Gales. Eu falei: Deus, se ela não deixar eu pegar o avião, o Senhor vai ter que me transladar. Porque antes de eu ir para Gales pregar, todas as vezes que eu estava na Irlanda, eu não conhecia ninguém do país de Gales. E o pastor falava: você quer que eu compre um voo? Eu falava: não. Você quer que eu compre um voo direto para Manchester? Eu falava: não, eu quero ir de navio, porque eu quero pisar em Gales. É Holyhead, cidade? Quem conhece aquela trilha ali? Você pega um navio em Dublin, você pisa em Holyhead. Em Holyhead você pega um trem para um lugar chamado Chester. Chester existe a cidade? Não, é o caminho que eu fazia. Eu fiz um monte de vezes esse caminho. Eu fui lá chorar em Gales, ninguém viu. Agora eu vou ter que estar lá. Irmãos, a minha esposa falou: mas você não pode ligar lá para o homem? Aí ela: você é muito chata, mas eu vou ligar. Ligou lá para o dono, acho que é o dono do aeroporto, pastor. Só pode. E aí eu levantei a mão e fiz assim: Deus, em nome de Jesus, eu sei que existe justiça e existe jurisdição para mim chegar em Gales. E não tem outro jeito de eu chegar senão por esse avião.
Irmãos, de umas 20 pessoas, 15 pessoas, ela tirou eu, a Lígia e a Isabela e falou: vocês três vão, o resto vai embora. Você pode dizer glória a Deus? Por quê? Porque onde você planta, onde você está chorando, irmãos, querido, você não pode cobrar do seu filho que você não chora por ele. Você não pode cobrar do seu filho: olha, meu filho tinha que estar no altar, mas quantas vezes você orou por ele? Quantas vezes o seu filho viu você orando? Você não pode cobrar que a terra não está vindo ainda aqui na igreja. Se você ainda não entendeu que você precisa entrar num nível de renunciar, amém? Amém? De entregar algo diferente. Irmãos, isso é uma coisa que Deus assim tem me pegado, tem me movido. Desses 8 anos que eu vim aqui, eu nunca cheguei em Maringá para dizer assim: olha, Lígia, você acredita que nessa viagem sobrou R$100? Nunca, irmãos, nunca tive essa oportunidade. Eu entendo o que eu estou fazendo aqui. Eu entendo porque um dia eu li sobre os homens que traduziram a Bíblia. Quem é que lê a Bíblia em inglês? Alguém aqui já leu a Bíblia em inglês? Irmãos, quando você pegar a Bíblia em inglês, lembra que o Wycliffe, em 1300, em 1400, ele foi morto porque ele estava traduzindo a Bíblia. Alguns meses depois de morto, enterrado, teve o julgamento do parlamento, e o parlamento condenou ele morto. Você já viu condenar morto? E eles tiraram ele desenterraram ele. Falaram: esse cara não podia só ter sido morto. Então eles condenaram a desenterraram ele, queimaram ele e jogaram no rio de Londres. Ele saiu de Cambridge morto. O cara que foi matar ele 2 vezes por causa da Bíblia, cara. Eu conheci os puritanos, o nível de renúncia dos puritanos. Por que o evangelho chegou no Brasil? Irmão, se eu não der uma resposta, por que os muçulmanos estão sonhando com Jesus e se convertendo? Porque os missionários não estão indo, irmãos. E se precisar, Deus vai fazer aqui também. Ah, pastor, mas é isso que Deus faz do jeito que Ele quer, os crentes, mas né? Não, querida, a Bíblia diz que a criação está com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você precisa se levantar, amém? Não é com o cara que está ao teu lado, você precisa ser despertado. Se você estiver vivendo um avivamento pessoal, você não vai conseguir ver o teu irmão sem Jesus. Você vai querer falar para ele quem é Jesus. Amém, querido? Então nós precisamos sair de um nível e entrar em outro. E para cada estação, pastor Luiz, eu sei que a igreja que carregam palavras proféticas. E é difícil, irmãos, porque o pastor ele não pode sofrer sozinho. E daí já a pastora já fala: nossa, vem mais chumbo grosso, né? Porque Deus ele quer nos ampliar. Deus ele quer ampliar o lugar da nossa habitação, irmãos. Eu creio que eu não vou morrer sem antes ver Deus passando nas praças do Reino Unido. Amém. Não vai precisar do Rodrigo, não vai precisar do Luiz. Talvez a gente já vai ter falado assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas eu creio, queridos, que o Reino Unido todo voltará a ser protestante. Amém. Voltará para Jesus. Amém. Ele faz a ferida e ele ligará.
comigo. Porque tu tem que amar a terra, cara. Tu tem que amar a tua igreja. Amém? Tu tem que amar o teu bairro. Tu tem que amar o teu vizinho. Tu tem que abençoar. Amém? Nós fomos chamados, irmãos, e isso não é jargão, é para ser sal e para ser luz. Nós fomos pastores de uma igreja local e eu sempre fui muito insatisfeito. Eu sempre carreguei uma insatisfação santa. E eu falava, cara, se ninguém quiser vir orar, não vem, mas dia de domingo eu vou passar o dia aqui na igreja orando. E na minha frente morava um senhor chamado Nemésio, de 89 anos, pastor, na frente da igreja, em Floresta. E os líderes vinham orar, 8, 9, um relógio de oração, 10, 11. E aí eu chegava para orar mais ou menos 1 da tarde, e ficava um bom tempo. E o Nemésio, ele odiava crente. Mas ele odiava de uma forma, irmãos, que ele não podia me ver. E eu sabia que ele tinha que ir para a guerra e tinha umas espingardas, eu morria de medo. E uma hora esse cara me acerta. E a gente é crente, irmãos, a gente tem um costume de orar alto, né? Hã? Quem que ora alto? Aqui não pode, no Reino Unido não pode, né? Porque vocês estão tudo... Mas a gente ora alto, no Brasil a gente ora alto mesmo. Faz bagunça. Pisa na cabeça do diabo, né? E todo domingo ali, pastor, todo domingo chegou um fim de ano, eu estava ali orando e tinha um espaço assim, uns 40 metros até chegar ao fim da igreja, sair da igreja, até chegar ao portão. E quando eu estava vindo pro portão, quando eu abri o portão, eu vi o senhor Nemésio vindo na minha direção assim, ó. Falei, misericórdia. Aí eu, não, senhor Nemésio, desculpa, eu estava orando alto mesmo, já fui confessando, né? Me desculpe, irmão. Ele falou, não, pastor, Mestre não, moço. Ele era mineiro. Ele falou, você sabe o que é, pastor? Todo domingo que o senhor veio orar aqui, eu ia todos, ficava quase o dia ali. Todo domingo, quando o senhor entra ali dentro e começa a rezar, eu coloco minha cadeira bem de frente assim para o senhor. Aí eu falei, tá Deus, já imaginei a espingarda. E ele disse assim, pastor, e quando o senhor está orando, vem um vento, e o vento começa a tocar o bico de papagaio, e o bico de papagaio cura. Pastor, a minha mente que está nervosa com Maria, a minha mente fica calma. Pastor, entra uma paz dentro de mim. Falei, eu vim aqui hoje porque eu quero passar a crente. 89 anos, irmãos. E a Maria, minha esposa, que é católica, se não passar, apanha. Vai passar também. Irmãos, jogou tudo. Irmãos, pensa numa loucura. Eu costumo dizer que quem é solteiro aqui sempre tem esperança, porque o seu Nemésio pediu a Maria em casamento aos 91 anos de idade. Irmãos, eu fiz o casamento deles, a igreja estava cheia de gente de Minas. Ele tinha 92 anos casando. Tinha um irmão dele com 96 anos que veio de Minas para assistir o casamento. Maria entrou de buquê. Acho que da igreja só pode ir nós, porque não cabia de tanta gente. 10 filhos, irmãos. Porque quando você rega a terra, quando você rega a terra, irmãos, você vai colher na terra, amém? Eu abençoava o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Estava ali. O seu Nemésio foi uma resposta tão forte. Irmãos, eles se casaram. E, irmãos, um homem com 92 anos, ele geralmente gosta de mais de música tranquila, né? Eu quero, porque ele vive. É assim, né, irmão? Não, o seu Nemésio gostava do Rodolfo Abrantes. Não, Nemésio, 92 anos. Ele endoidou. Irmãos, ele tinha um problema e ele tinha, como é que o negócio de respirar? Hã? Não, oxigênio. E o oxigênio ficava na casa. E às vezes ele estava no culto pulando, de repente ele...
E tinha que correr buscar o oxigênio. Irmãos, mas não podia tocar. Puxa aí para mim, Rodrigo. Isaías 9. Não sabe? O céu, só dá uma puxadinha. Mas puxa no rock. Nenhum sabe. Olha, eu gostava disso aqui, ó. Sabe cantar? Não. Eu sei que a música ela fala assim: o céu começa a se abrir. Quem é que Tony cantava, gente? Presta atenção, irmãos, porque Deus quer falar conosco. Rei dos reis veio nos buscar. É alguém que toca também, se puder aqui, se os meninos não conseguirem. Está todo mundo puxando aqui. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aí agora foi. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Irmãos, sabe a parte que ele mais gostava? Essa parte aqui. E ele dizia para mim assim durante a semana: Pastor Rodrigo, o padre veio aqui e eu toquei ele. Falei: eu estou indo para Nova Jerusalém, ninguém me segura mais, eu estou preparado para me encontrar com Jesus. Pastor Luiz, ele falava, se tornou o melhor membro da igreja. Irmãos, com 92 anos ele não perdia um culto, mesmo que nós tivéssemos que correr buscar o oxigênio dele. Era uma coisa linda, irmãos. Casou com a Maria, a mulher que ele viveu 50 anos. Ele casou na igreja, todo bonitinho, todo alinhadinho. Irmãos, ele renunciou à reputação de uma cidade. Ele foi visto como um cara que traiu um monte de gente, porque ele encontrou o maior tesouro, que é o reino de Deus também. No dia do velório dele, ele morreu com 94, no dia do velório, antes do velório dele, no dia de morrer ali, a esposa dele falou: pastor, ele quer ver só o senhor. E ele já estava muito ruim, ele pegou na minha mão, falei: sabe quem está aqui? Ele sei. Ele falou: sei. Eu orei, ele disse amém. E uma hora mais ou menos depois ele morreu. Nós fizemos o velório dele junto com mais 2 velórios. Irmãos, não tinha como. O pessoal da igreja soltou o Isaías 9. E os filhos dele ficavam olhando assim, falando: Jesus, que bagunça é essa? Sangue de Jesus. Irmãos, dos 10 filhos, 7 filhos se renderam a Jesus. Amém? Porque se eu quero viver grandes coisas com Deus, eu preciso entregar tudo para Ele. Amém? Não dá mais para ser mediano. Para a gente entrar num novo território, para a gente entrar numa nova estação, eu preciso fazer uma oferta, uma renúncia maior. Ah, pastor, mas Deus não pediu nada. É porque você não está ouvindo, irmãos. Quando você começar a ouvir, você vai ver cada loucura,
Uma vez Deus falou para mim andar 6 meses descalço na minha cidade. 6 meses eu fiquei andando descalço. Uma cidade de 10 mil habitantes, 9.999 achou que eu era louco. E a minha esposa também. Irmãos, mas Deus faz cada coisa poderosa. Você pode dizer amém? Fala assim, eu quero sair do lugar que eu estou. Irmãos, eu quero entrar num nível de glória, amém? Eu cheguei no Nordeste e eu lembro que eu fui num restaurante. E o restaurante, a churrascaria no Nordeste, não é igual a que o Fernando trabalhava. Rodrigo, né? Rodrigo? É assim, Rodrigo, eles têm um negócio assim, eles colocam só um espeto. E tem 7, 8 na mesa, você tem que correr pegar um pedaço de carne. Eu falei, mas que churrascaria doida é essa? O pastor falou, corre, pega logo, pastor Rodrigo, pega logo. Eu falei, não, depois o próximo. Ele, não tem próximo. Eu falei, misericórdia, só tem um. Aí a mulher estava lá atrás de coisa e fez assim, ó. A mulher estava olhando assim e fez assim pro Alex, o missionário da terra lá. Quem é aquele rapaz? Alex falou, é o Rodrigo, veio lá do Paraná. Ela falou, porque desde a hora que ele entrou, eu parei, estou parada aqui chorando, porque entrou uma presença com ele assim. Ela falou, eu não consigo mais trabalhar, eu queria que ele orasse. Aí o Alex, na hora que o pessoal foi embora, falou, não, é para orar por todo mundo que está comendo. A Bíblia fala, a Bíblia diz, irmãos, que nesses últimos dias, junto com uma grande tribulação, vai haver a maior manifestação da glória de Deus sobre toda a terra, amém? Se coloque de pé. Eu quero entrar e eu quero possuir novos territórios, amém? Amém. Se vocês puderem cantar aí que ruge o leão, irmãos, é tempo da igreja se manifestar. Pare de pensar assim, eu preciso ir para um lugar que é uma bênção. Sê tu uma bênção em Manchester, amém? Irmãos, pise nos ambientes e abençoe a terra. Não amaldiçoe a Inglaterra. Não libere palavras ruins sobre onde você mora, amém? Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações.
quero que você comece a liberar palavras proféticas sobre essa terra, sobre essa igreja, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Aleluia! Nós clamamos, pedimos a tua Isso, comece a liberar palavras proféticas. Nós clamamos, pedimos tua mão poderosa. Nós Aleluia! clamamos, pedimos Diga bem o teu reino, Senhor. poderosa. Derrame o seu reino de justiça Pedimos sobre a terra. Ore que a xerecande, xequere, choreba, rabaga, xequete, rabaga. sobre a terra clamamos. Nós contamos a semente do Evangelho. Nós clamamos que venha o Rei. Maranata, ora vem, ora vem. Nós clamamos, ora vem, Jesus. Nós plantamos a semente de oração. Nós oramos sobre toda a terra. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o Ei, leão. libera o espírito de profecia. Libera o espírito de profecia. Aleluia. Isso, abra sua boca. Profetize sobre a terra. Profetize sobre os auxílios da terra. Abençoe sua família. Oh, aleluia. Irmãos, nós queremos fazer um ato profético aqui. Você que entende, você que deseja levar alguma coisa mais para o altar. Eu não estou convidando pessoas aqui que querem prosperar hoje. Prosperidade já é um direito, já é uma herança, já está sobre a sua vida. Agora, se você deseja ser uma semente e liberar algo sobre a terra, não dinheiro, não é isso que eu estou falando. Se você deseja abençoar a terra, se você quer mudar e entrar em novos territórios com o Senhor, oh, se você quer se apaixonar outra vez, como o irmão que abriu o culto e disse: quando eu abro a Bíblia eu começo a chorar. Ah, irmão, se você tem esse desejo, eu sei que existe uma unção profética, eu sei que existe uma graça a ser liberada sobre nós, e por isso eu quero convidar você a sair do seu lugar, porque o básico para mim é eu me mover para o altar. Eu falei, eu vou dar uma resposta. Isso, os primeiros são isso, irmãos, isso é tremendo. Os primeiros, aqueles que falei, eu vou dar uma resposta, eu vou ser diferente, eu vou chorar pela terra. Se vocês quiserem mudar o hino, puxar para alguma coisa mais tranquila, eu vou responder. Eu quero orar por pessoas que querem, aleluia, que querem ter autoridade de ir para novos territórios geográficos. Eu quero abençoar pessoas que vão sair da Inglaterra para falar do nome de Jesus em toda a Europa, na África, na Ásia. Oh, aleluia! O Espírito do Senhor está neste lugar. Ei, há uma doce presença, há uma doce presença de amor, há uma doce presença de amor. Isso. Ei.
favor daqueles que o amam. Oh, em lugares estratégicos, pontos estratégicos para que o Evangelho, aleluia, seja uma semente na terra, Senhor. Vai invadir, Senhor, chamou, desejo novo. Por Deus, esse batismo de lágrimas, olha aqui, toda boa palavra, Deus, exige um novo lugar de lágrimas, de renúncia, mas o Senhor colocou sobre as costas dele, Senhor, e da pastora, Senhor, filhos espirituais que serão enviados para outras nações. As águas vêm sobre
Ah, Deus, leva, 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 leva novamente, novamente na tua presença, Deus. Coloque diante de Deus aquilo que você tem que ver na semana. Queridos, levante sua mão assim, porque Deus tem um espírito, uma unção de alegria. O espírito vem cá, uma unção de alegria. Ah, ele te fará rir de novo. Ele te fará rir de novo. Deus está curando pessoas de depressão. Você não vai sentir mais essa depressão. A unção do Senhor está passando. Deus está curando a alma. Deus está tocando sua alma. Você vai receber uma alegria diferente. A palavra de Deus vai ser o seu consolo todos os dias. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Oh, yeah. Aquilo que é exterior, Deus coloca tudo em ordem. Deus coloca tudo em ordem. Ah, nós estamos cantando junto com os querubins, junto com os serafins. Oh, irmãos. Ah, queridos, se os anjos escondem o rosto, quem somos nós? Se os anjos escondem o rosto, se os anjos escondem o rosto da sua glória, o que nós precisamos não é de um carro novo, é de mais glória. O que nós precisamos não é de mais dinheiro, mas é que Jesus se revele. Oh, Jesus, eu quero
seu lugar. Eu queria que ligasse um pouco a luz. Amém. Antes de você sentar, abraça 3 irmãos. Aleluia. Libera a alegria aí. Fala, tem alegria para você, cara. Ei! Ei! Isso! Um som de alegria! Glória a Deus! Amém! Pode se sentar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, eu abençoo os teus filhos para que eles continuem tendo uma sede, uma fome insaciável da sua presença. Eu abençoo os teus filhos, Senhor, para que nós continuemos sendo fundamentados na sua palavra, alicerçados, Senhor, a nossa vida na tua rocha, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor. Que o Senhor venha receber as nossas orações, os nossos jejum, a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa lágrima. Que o Senhor venha receber o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, sendo derramados em adoração todos os dias da nossa vida no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Pai, eu abençoo os teus filhos, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Que haja sabedoria em abundância, que haja, Senhor, discernimento em abundância, que haja amor em abundância, que haja prosperidade em abundância, que haja dons em abundância, mas principalmente, Senhor, que haja a tua presença, Espírito Santo, sendo manifestada na vida dos teus filhos em abundância, todos os dias, Senhor, da vida de cada um de nós. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.